Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Ponto de Prosa, o talk show mais querido de Lucas do Rio Verde. Hoje, com uma edição especial para você que nos acompanha. Eu não estou em Lucas do Rio Verde, então temos que fazer esta live à distância, porém com o mesmo carinho, com a mesma preocupação que nós temos com o público em levar conhecimento, informação de qualidade para você que nos assiste todas as quintas-feiras. Hoje, dia 30 de setembro, são exatamente 8 e 2 ou 3 da noite, né? 20 horas e 3. E hoje, como eu disse, um programa especial. Você que nos assiste, acompanhar ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Então curta, comente e compartilhe esse conteúdo, com certeza pode ajudar outras pessoas. Nosso muito obrigado a você que nos assiste. Este Ponto de Prosa é um oferecimento de Weixton Cardoso Filmes, eternizando seus melhores momentos. E claro, eu não posso deixar de agradecer por esse programa especial, porque nós vamos falar de um tema chamado seguinte: audiovisual, da ficção científica à realidade. Então, você que nos acompanha vai ver hoje estes magos da edição, desta mágica da televisão que nós fazemos chegar até você. Eu quero só pedir para a nossa produção abrir a câmera, mostrar para nós os bastidores mágicos aí. São essas pessoas aí, e aí, galera, como vocês estão? Que Tudo fazem para certo. nós a produção, a parte técnica do Ponto de Prosa, que vai ao ar toda quinta-feira. E não é só isso, tá? Eles trabalham com edição de filmes, trabalham com edições de imagem em todos os contextos, desde eventos, casamentos, aniversários, documentários, curta-metragem. Então, eles dominam a área de edição, dominam aí o trabalho realizado com imagem e som, tá bem? Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho com eles, né? Sabem muito. Vão explicar para nós, por exemplo, a diferença entre filmmaker e videomaker, né? Vão explicar para nós aí a diferença que há entre aquilo que era analógico e hoje é digital. Vão falar para nós sobre o avanço desse mercado do audiovisual. Então você que nos acompanha com certeza vai gostar demais. Mas vamos em frente. Bom, pessoal, se você quiser receber os conteúdos do Prosa, basta anotar este número aqui, ó, 65996817076, tá? E com esse conteúdo você nos dá um oi, que a gente manda para você o material do Prosa, os cortes do Prosa que vão ao ar todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, com o nosso entrevistado, né, da quinta, ok? Eu quero falar dele, que é formado em comunicação social. Ele nasceu em Santa Cruz de la Sierra, lá em Bolívia, no dia 14 de novembro de 1971. Sempre foi um apaixonado por comunicação. Já no início da faculdade, ele foi convidado pelo professor da matéria de audiovisual para visitar a produtora a qual ele era proprietário. Foi o primeiro contato que ele teve com equipamentos e um ambiente de produção audiovisual. Os olhos brilharam e teve a certeza de que era isso que ele queria. Bom, foi voluntário, né, nessa produtora aí até aprender e depois de um mês foi contratado. Possui estudos em relações humanas e gestão, estudos em edição de imagem digital, em cinegrafia de guerra e paraquedismo para a cinegrafia. Olha só, desde 1993, atuando por trás das câmeras em edição, cinegrafia, comerciais, campanhas políticas e filmes para eventos, eventos em geral. São quase 30 anos de audiovisual. Além da cinegrafia e edição, trabalhou também nos maiores meios de comunicação lá da Bolívia, onde ele foi chefe de edição e cinegrafia na área de produção. E trabalhou também na rádio, olha só, não sabia dessa, hein? Trabalhou na rádio fazendo locução, além de atuar em diversas televisões. Foi gestor de produção na PAT. Pessoal, essa PAT, PAT, é uma sigla que significa Periodistas Associados de Televisión, e é uma das principais, se não a maior emissora de TV lá da Bolívia. Pois é, esta pessoa que está falando, que eu estou falando dela, foi chefe nessa emissora, ele foi gestor de produção.
Bom, ele atuou nas emissoras de TV da Bolívia, conheceu a maior parte do país devido a essa atuação, conheceu outros países como Peru, Argentina, Paraguai, Brasil e Espanha. E, claro, o ambiente audiovisual, segundo ele, é extremamente competitivo, não discordo, mas é imensamente satisfatório e gratificante. Ele está em Lucas do Rio Verde desde maio de 2014, eu estou falando dele, Richard Montesinos Miranda, o Bolívar. Bolívar, seja muito bem-vindo. Eu não vi a hora de poder te entrevistar. Muitas pessoas perguntam de você, têm curiosidade de saber. As meninas são apaixonadas, nós sabemos, né, por esse sotaque maravilhoso, né? Então, seja bem-vindo, meu amigo. Você faz parte da nossa produção e hoje é uma honra poder te entrevistar, meu camarada. Opa, boa noite. Eh, la persona, o sea, eu sou honrado de estar aqui, poder esclarecer, compartir e falar um pouco sobre todo lo que foi meu trabalho, lo que é meu trabalho, lo que eu amo fazer. Então, estamos à disposição, vamos a falar, responder todas as dúvidas que vocês tenham por aí. Meu portunhol ainda é Ah, ruim, tem né? várias. Tem várias, com certeza, com certeza. Bolívar, obrigado. Eu quero passar para ele agora, que nasceu no dia 29 de maio de 1989, na cidade de São Luís, lá no Maranhão. Ele é pai da Annelise e esposo da Fran Lisboa. Um abraço, Fran. Ele é músico flautista, formado em fotografia pela Educar, participou do congresso Select Audiovisual de 2017 a 2019, o maior congresso audiovisual da América Latina. Olha só, participou do curso de História e Sentimento, perdão, o curso História e Sentimento e do curso de Direção Espontânea. Desde sempre teve afinidade com a fotografia e o filme. Era sempre aquele que fazia as fotos, né, dos familiares e amigos. Né? Quando pediu para fazer a foto, é ele que fazia a foto com uma câmera fotográfica analógica da marca Pentax, que havia ganhado de presente. Chegou em Lucas do Rio Verde em 2009 para trabalhar em uma grande empresa de alimentos, onde esteve por 3 anos. Trabalhou após isso em uma empresa de pesquisa social, onde conheceu pessoas e com isso teve a visão, né, e a oferta de algumas oportunidades. Em 2013 passou a trabalhar como master. Depois ele vai explicar para nós o que faz um master, tá bem? Lá na TV Conquista. E depois como cinegrafista e editor por 2 anos. Em 2015 trabalhou na produtora Pura Mídia e retornou para a TV Conquista por mais um ano. Passou também pela TV Terra, na qual foi editor e cinegrafista. Em 2017, decide empreender no audiovisual e funda a Weidson Cardoso Filmes em 2018, mesmo ano em que nasceu a sua filha Annelise, o que o motivou ainda mais a se dedicar. Foi uma longa caminhada de estudos sobre técnicas, investimento em equipamentos, acompanhando a tecnologia e o planejamento da carreira. Hoje, parte de seu sonho de contar a história das pessoas está se realizando. Sempre esteve presente em eventos sociais e, dentre eles, fazia o registro oficial do Arraial do Ar do Sertão pela Associação Conviver, que até o momento foi um dos maiores eventos contínuos, né, anuais que aconteceu naquele bairro no município de Lucas do Rio Verde. Hoje, atua principalmente nos ramos de casamento, registrando e eternizando os melhores momentos. Se especializou também em live stream, ou seja, todos os eventos que durante a pandemia se transformaram em eventos à distância. Então, ele se especializou nessa área e atualmente também oferta com qualidade o serviço de transmissão ao vivo. Eu estou falando dele, o Weidson Mendonça Cardoso, ou o Weidson, né, Weidson? Um grande abraço, meu amigo, parceiro de todas as horas, companheiro aí de várias caminhadas e jornadas, né? Fizemos muitas coisas juntos e hoje, para mim, eu estou até emocionado de estar entrevistando vocês dois, de estar te entrevistando, Vai Edson. chorar. É uma honra tê-lo aqui. Por favor, fique à vontade.
Obrigado, Jorge. Confesso que por trás das câmeras eu me dou muito bem, na frente dela não tanto. Confesso que eu estou até também emocionado, porque para nós que estamos já há um certo tempo trabalhando por trás das câmeras, nos bastidores, é gratificante a gente estar podendo expor nossas ideias, os nossos valores, né? Aqui no Ponto de Prosa, que é um programa que veio aí, foi um advento de todas essas nossas atribuições, né, Jorge? Que foi um grande, as pessoas estão falando muito bem, né, desse programa, que foi uma ideia vinda de você, e eu me sinto grato, né, em estar participando, estar na vitrine do Prosa, na qual eu e o Richard coloca no ar toda semana e estamos aí contribuindo sempre. Muito obrigado mesmo. Bom, eu preciso deixar registrado que esse agradecimento, quem tem sou eu, porque esse programa não existiria se não fossem vocês. Se não fosse não somente a amizade, mas assim, o esforço, né, a vontade de fazer acontecer algo diferente. Graças a Deus, a gente supera as dificuldades, vem superando e certamente vai continuar superando. As pessoas estão gostando do programa, estão participando, e isso para nós é uma grande satisfação, porque nós colocamos no ar algo que não existia, passou a existir e, se Deus quiser, vai existir por bastante tempo. Eu quero já iniciar com a primeira pergunta. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou perguntar e vocês podem se revezar ou, né, complementar o que um ou outro está dizendo sobre aquele tema, ok? Ixi, Então, vai rolar um beleza. O debate tema aqui. nosso é, pois é, o tema nosso é audiovisual, da ficção científica à realidade, certo? Muito bem. Primeiro, qual é a nossa realidade? O que nós vivemos hoje em termos de audiovisual? E o que era ficção científica? E aí eu já vou também passar para o Bolívar. Bolívar, não tem jeito, viu, o Richard? Vão ter que revelar essa idade aí. O Richard é do tempo do analógico, época que tinha que carregar a fita cassete lá, ó, e fechar a portinha assim, ó, para poder ouvir. Eu também sou dessa época, minha infância teve fita cassete, LP, então o audiovisual era muito diferente. Então, como que o audiovisual está hoje? Como ele era? O que, que era essa ficção que hoje se tornou realidade? A bola é com você. George, para comenzar, el cinema siempre fue parte importante en la evolución de la ficción. La ficción siempre fue parte del cinema. Yo puedo hablar así que todo lo que al inicio de los primeros filmes que dieron para poder ser publicado, mostrado al público, ya era ficción, ya comenzó con ficción. Entonces ahí el cinema ayudó mucho a que ese futuro que en los cinemas, en los filmes la gente conseguía asistir, en esa época para las personas era algo fuera de lo normal. Todo el mundo achaba de que cómo es posible que aconteça en su futuro. Mas si você consigue ir un poco para atrás en la historia, você va a conseguir ver que todo lo que el cinema mostró ahora es realidad. Es parte de nuestras realidades. Entonces ahí la ficción siempre fue parte del cinema. Por ejemplo, yo quería hablar así algo de los inicios de los filmes. Yo lembro que el primer filme, un curto que hicieron los hermanos Lumière, fue exactamente un filme, un curto de un tren. Y cuando fue proyectado ese filme en un bar, si no estoy errado, en un bar o una cafetería, acho que fue cafetería. Cuando fue proyectado ese filme, todo el mundo estaba ansioso por saber esa novedad. Cuando el tren comenzó a andar, las personas que estaban a frente de la tela que estaba siendo proyectado el filme, ficaron asustados porque acharon de que el tren iba a salir de la tela.
entendeu? Então, para as pessoas, agora é engraçado, né? Agora parece uma piada, né? Mas é algo real, é algo assim, muito real. E se você conseguir acompanhar agora os filmes atuais que mostram muita ficção, é algo que lamentavelmente eu acredito que vai acontecer. Esos desastres a nivel mundial, tal vez no con esa magnitud, ¿me entendió? No tal vez así de la forma exagerada que en el cinema muestra, más con relación a desastres naturales, guerra, invasión, tal vez invasión extraterrestre y todas esas cosas. Eu acredito que vai acontecer tudo isso. Talvez não assim como se mostra, mas eu acho que vai sim. ser uma realidade. Você sabia que en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Donde tem la nave espacial que cayó. Área 51. Esa. Você sabia que salieron muitas coisas daí e a tecnologia que Estados Unidos tem, falam de que saiu muito do estudo da nave que tem eles. Ah, então, bom. Se é realidade, polêmico, né? Eu não sei, mas ainda é ficção, porque eu me lembro no cinema assistindo o ET, eu era criança ainda, eu me lembro quando o ET fez a bicicleta voar, que a bicicleta passa, né? Lá na Lua, assim, com ele, aquilo foi fantástico, né? Então, essa mágica do audiovisual, hoje a gente vê, por exemplo, um drone, né? Que faz uma imagem voando. Eu ia dar esse exemplo, Jorge. Eu ia dar esse exemplo. Além do drone, antigamente a gente assistia aqueles filmes com aqueles carros voadores, lembra? E o filme era os filmes era realmente falando sobre o futuro, né? E nesse filme mostrava alguns carros voadores, né? Parando nos prédios, pegando as pessoas. Coisa que hoje a gente pode dizer que está se tornando realidade, né? Podemos dizer que é real. Tá bem próximo. A empresa Azul, né? A empresa aérea Azul, a gente pega aí no Google e dá uma pesquisada, quem quiser ver, para crer. A empresa Azul está investindo em carros voadores para pegar os seus clientes em casa, né? Isso já é real hoje. Então, cara, sério, uma ficção científica que hoje é real. Uau! Pode falar, Jorge. Poxa, olha. Não, então, eu ia comentar o seguinte com vocês, assim, ó. Os anos 80, aliás, desde os anos 60 para frente, que a gente viu uma expansão do audiovisual, principalmente norte-americano, né? Europeu também, mas principalmente norte-americano, que depois veio se tornar essa indústria magnífica, que é a indústria cinematográfica de Hollywood, que depois se tornou um circuito mundial em relação aos filmes, e o maior exportador da cultura norte-americana para o mundo, né? Então, desde os anos 60, a gente vê uma produção de ficção científica e que, de lá para cá, muita coisa se tornou realidade, né? Muita coisa se tornou parte do nosso cotidiano. Eu me lembro que tinha um desenho nos anos 80 chamado Space Ghost, e o cara olhava no bracelete assim, e ele conseguia ver o rosto da pessoa, né? Deixa eu mais para cá, aqui. Ele conseguia ver o rosto da pessoa e a pessoa via ele numa outra sala de comando. Tinha um desenho do Super-Homem onde se via a mesma coisa. Quer dizer, a produção audiovisual, a literatura, tudo isso já imaginava aquilo que nós temos hoje, né? Aquele Star Trek, Viagem nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, era mesmo, só falta o teletransporte. Fora isso, tudo que acontecia lá a gente vê hoje. Mas a gente vê que essa realidade, né, que lá era ficção e se tornou hoje, não é só uma realidade, é algo que as pessoas não conseguem viver mais sem. E nós estamos falando aqui remotamente, eu estou em São Paulo, vocês estão em Lucas, e nós estamos fazendo algo como se estivéssemos todos presentes no mesmo lugar, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental da gente observar e perceber qual é a realidade atual que nós estamos, né? Para quem não conheceu esse passado, acha que isso sempre existiu, e não é bem assim, né? Mas eu queria que você terminasse, complementasse o que você estava falando, Edson. Na verdade, você falou muito bem, né? Essa questão de que
as novidades elas aparecem primeiro no cinema, né? E depois se torna realidade. Só que aí tem um porém em tudo isso. As pessoas que gostam aí dos assuntos da teoria da conspiração vão poder afirmar que pode ser que, uma vez no cinema, pode ser que aquela tecnologia já existia sim, de verdade. Que a partir do momento que ela aparece no cinema, ela não é mais ficção, e sim realidade, e que o cinema ele foi utilizado apenas para ser mostrado, para apresentar aquela tecnologia. E aí, a partir disso, aquela tecnologia passará a ser estudada por outras empresas, outros interessados, né? Mas que ela já existia. Porque naquele tempo, Jorge, era muito difícil fazer um efeito especial. Você pega, por exemplo, aqueles filmes antigos dos dragões e tal. Cara, os efeitos são hoje, né? Claro, utilizando a linguagem que nós temos hoje, né, para criticar, né? São horríveis, né? São efeitos assim que você assiste hoje e dá risada, né? Então, assim, é muito interessante isso, porque isso fez com que as ferramentas de efeitos especiais elas viessem sofrendo melhorias, né, Richard? E hoje você pega ali um filme qualquer que tem efeitos surpreendentes, né, Jorge? Além da tecnologia também, né, presente nos filmes. Jorge, Oi. eu queria assim complementar o que falou o Weyson, os efeitos especiais e tudo isso. Eu queria falar sobre, em 1895 foi criado a primeira câmara de vídeo, entendeu? Que gravava já com movimento, que foi patentada por los irmãos Lumière, eran Louis Lumière. Y ellos, como la cámara era grande, hicieron una cámara un poco más pequeña para poder registrar el día a día, ¿entendió? Y ellos comenzaron a grabar, y todos los filmes en esa época duraban solo 3 minutos, 4 minutos, no eran así extensos, eran bien cortos. ¿Por qué? Porque grababan, colocaban la cámara y comenzaban a grabar, todo cotidiano así con cierto movimiento y pronto acabó. Esos hermanos Lumière, en una ocasión, ¿cómo nació los efectos especiales? Fue a causa de un problema. La cámara estaba grabando y la cámara paró de grabar, o sea, veo un problema ahí y o sea, cortó. De ahí tentaron concertar y voltaron a grabar. Cuando voltaron a grabar, ellos percibieron que apareció una imagen de una persona que estaba pasando, y cuando voltaron a grabar, cortó ahí y apareció otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una parte estragada de la fita. Cortaron eso, juntaron esas fitas así, y ahí comenzó la edición. Juntaron esa fita ahí, y ahí apareció, além de aparecer la edición, apareció un efecto especial. ¿Cuál fue ese efecto? Tinha una mujer o una persona, cortaron y siguió y puló un cuadro. Entonces, es como que si esa persona se hubiera transformado en otra persona, porque ese efecto no existía, ¿me entendió? Eran imágenes continuas. Entonces, el fato de que esa mujer hubo un corte y apareció otra, entonces todo el mundo se transformó en otra persona, ¿me entendió? Y ahí que nacieron los efectos especiales. Aí que nasceu a edição de los filmes. Esse foi o primeiro truque de edição da história do audiovisual, Bolívar. Esse foi o primeiro. E foi por um erro da câmera, me entendeu? E foi feito por los irmãos Lumière. A gente sempre descobre um acerto através dos erros, né, Jorge? Pois é, cara. Não, aliás, que bom, né? Que a gente descobre um acerto nos erros, porque se fosse só o erro mesmo, aí não tem. Acabou, né? Ai, que bacana. Deixa eu aproveitar e já emendar essa outra pergunta aqui, ó, que é: o audiovisual está presente em praticamente tudo, né? Mas tem diferenças entre eles. Por exemplo, um filme, né? E um comercial de TV. O vídeo de um casamento, uma live. Então, quais são as diferenças de produção
né? E quais são as principais demandas atuais? A gente sabe que o audiovisual, ele tem dentro dele, ele é amplo, né? E tem vários segmentos dentro, e dentro desses segmentos as pessoas costumam se especializar. Por exemplo, quem trabalha com casamento, por exemplo, costuma fazer só casamento. Claro que faz outras coisas, mas eles buscam essa especialização. Então, falem um pouquinho sobre a diferença entre essas produções e quais são as principais demandas atuais. Lembrando que estamos no dia 30 de setembro de 2021, né? Estamos recém aí melhorando as condições quanto à questão da pandemia. Mais para frente vou perguntar sobre isso. Mas quais são essas demandas atuais e a diferença entre essas produções audiovisuais, galera? Pergunta ampla, né, Jorge? Dá pra gente passar 1 hora de prosa aqui. 1 hora e meia é pouco, aliás. Viu? A produção tá me cobrando aqui para não demorar. Fala essa produção que eu não tô nem aí. Eu e o Richard, enquanto você perguntava, a gente estava pensando aqui assim o seguinte, Jorge. Como existem muitas áreas do audiovisual, vamos dizer assim, né? Assim como o médico estuda para uma especialidade específica, né? Existe o médico do coração, certo. o médico do cérebro, o médico do pulmão. O que acontece? Cada médico é responsável por uma área do corpo. No vídeo não é diferente. Cada área específica, o profissional ele vai se especializar em uma área específica, né? Ah, mas tem gente que faz um pouco de tudo. Sim, mas em algum momento ele vai ter um carro-chefe. Ele vai ter aquilo que ele vai bater no peito e falar assim, não, eu domino tal ferramenta, eu domino tal área de trabalho. Então, é muito difícil responder exatamente o que você pergunta por conta dessas diferenças, né? Mas o Richard consegue falar para você, na visão dele, o que ele acha, né? O que ele acha de diferente entre essas duas áreas que você citou. A diferença entre uma e outra, que foi, Jorge, só para a gente lembrar aqui, foram as áreas comercial e... Isso. Filme, né? Produção de filme, de documentário, produção de casamento. E eu perguntei isso pelo seguinte, eu pude ser produtor de um filme, tive esse privilégio, o Edson esteve junto, o Bolívar também. E aí uma coisa, por exemplo, eu já vi o Bolívar fazer um vídeo comercial com uma puta qualidade, mandou bem demais. Pô, o cara foi foda, beleza, ficou lindo, né? Comercial. Aí depois teve uma outra parte onde a gente trabalhou num filme. Só que para fazer um filme, nossa, gente, cada tomada de 2, 3 segundos lá, a gente tinha envolvida, sei lá, uma dúzia de pessoas para fazer uma imagem pequenininha. Né? Então a minha pergunta é nesse sentido, né? A complexidade que existe e a especialização necessária para que esse videomaker ou esse filmmaker faça dentro daquele segmento o melhor trabalho possível, né? É mais ou menos isso. Eu acho que diante disso, Jorge, o mais importante é o objetivo, saber o objetivo real daquela produção, né? Seja ela um filme, seja ela um simples comercial de 30 segundos, não importa, né? Eu acho que a partir do momento que o profissional sabe para que e por que ele vai fazer aquele material, isso é um briefing que geralmente é feito diretamente com o cliente, né? Vamos supor, o dono de uma empresa quer produzir um vídeo institucional, né? Ele vai saber exatamente o porquê que ele quer produzir aquele institucional e para quê. Então, tendo o porquê e para quê, a produção ela vai se tornar mais fácil, né? E objetiva. Num filme não é diferente. Se a gente tem todo o enredo do filme, o roteiro, tudo já montado, a produção vai se tornar mais fácil. Porque a partir disso a gente vai saber tudo o que vai precisar, tudo que vai ser necessário para essa produção. É claro que tem coisas que a gente não consegue prever, né? Mas a produção ela se torna muito mais fácil quando se tem esse entendimento do que aquilo de qual resultado todos esperam daquele produto. Perfeito. Eu quero passar a bola para o Bolívar aí para ver o que ele acha sobre essas diferenças. E Bolívar, fala também sobre as tendências atuais.
cara? O que mais hoje está sendo demandado do audiovisual aí? Jorge, eu acho que a diferença aí principal vai ser do profissional, né? Del jeito que falou o Edson, cada um tem que especializar-se e procurar uma área específica para poder fazer o melhor de seu trabalho. De início, todo profissional começa a fazer, entrar em todas as áreas. Posteriormente, el profesional, cuando ya se siente capaz, cualificado y descubre que una área en específica es la área que realmente gusta, ahí ese profesional va a virar profesional de verdad. Porque en el momento en que você sabe y coloca como foco uma área específica, você se vai qualificar melhor em essa área. Você vai dedicar mais tempo e mais tempo de aprender em essa área. Entendeu? Então, aí o profissional, o único que tem que fazer é aprender a conseguir os objetivos que o cliente quer. O cliente vai falar, não, eu quero fazer um BT y un BT comercial, más yo quiero vender. Entonces ahí el profesional, cuál es su público, cuáles son las cualidades, cuáles son los defectos, es saber hacer un estudio de eso. No es llegar y filmar, yo quiero grabar aquí, yo quiero vender ese producto. Quien no es profesional va a llegar, está beleza, va a colocar, va a grabar y pronto acabó. Quien realmente es profesional va a ser diferente. Você quiere ese producto, beleza. Mas cuáles son las cualidades, cuáles son los defectos, cuál es la concurrencia, cuál es el objetivo, cuál es el público objetivo que você quer, entendeu? Todas esas y muchas preguntas más van a hacer que él consiga hacer un trabajo mejor. Esa es la diferencia. Ahora, con relación a la otra pregunta, você falou a tendência. O que está sendo a maior demanda hoje dentro do audiovisual? Por que eu pergunto isso? Porque isso também depende de alguns períodos, né? A gente sabe que num período de eleição, todos os videomakers, os filmmakers da cidade são convidados para trabalhar numa campanha política, né? Já num período, na verdade, onde tem, já não tem, por exemplo, a campanha política, mas nós temos um período aí onde pandemia, onde não teve como as pessoas saírem. Então, foi demandado as lives, né? Então, quer dizer, e agora? Né? A pandemia, graças a Deus, está indo embora. Se Deus quiser, vai. Agora, em outubro, eu já tomo minha segunda dose da vacina. Mas, nós estamos agora num período de transição, né? Estamos saindo desse momento aí de pandemia. A economia começa a reagir novamente, embora a inflação esteja alta, né? Embora o poder aquisitivo das pessoas tenha perdido um pouco de valor, né? Elas perderam um pouco esse poder, mas o audiovisual continua sendo muito demandado. E o que hoje está sendo mais demandado, Bolívar? Eu acho assim, Jorge, a gente ficou praticamente quase 2 anos com esse problema da pandemia. Foi o início de 2020 e atualmente que está acabando. Em esses 2 anos, para mí, ¿no? La parte que se vio más perjudicada, más afectada, fueron los eventos sociales. Ahí no se casaron, personas que tuvieron que adiar la data de casamiento porque no podían juntar toda la familia. Além de eso, forturas. Oi? E atualmente? Porque a pergunta é assim, ó. Durante a pandemia teve lá, né, os seus requisitos, a sua demanda, ou seja, se precisava de pessoas fazerem à distância. Mas e hoje, Bolívar, o que está sendo o mais requisitado do audiovisual? Está sendo casamento? Está sendo live? Está sendo vídeos de empresas do agronegócio? Está sendo documentário? Entendeu? Lo que actualmente está voltando así a funcionar son eso, los acontecimientos sociales, casamientos, fiestas, todo lo que implica aglomeración de personas. Es eso lo que está voltando.
todo lo que implica aglomeración de personas, todo lo que no se conseguía hacer el año pasado y a principio de este año, lo que no estaba autorizado a hacer, ahora que está medio liberado, ahora están retomando todas las actividades de movimiento. Por ejemplo, hay una cosa que yo acho que va a acontecer, y espero que aconteça, Show Zafra. Son 2 años sin Show Zafra. Este año va a tener Show Zafra, este próximo año. Entonces, ahí, todo eso, lo que genera aglomeración, que las personas se reúnan de nuevo, tudo isso está voltando, e está voltando com força. Jorge, só para complementar o que ele falou, o que ele quis dizer sobre a questão dos eventos sociais, eu acredito, é que a pandemia, ela infelizmente fez com que todo mundo adiasse seus eventos. Adiando seus eventos, o que acontece? Agora, no final de 2021, essas datas elas estão começando a surgir novamente de eventos que já foram adiados em 2020, né? E novos. E aí, o que acontece? Agora tá acontecendo um gargalo, vamos dizer assim. Um gargalo porque eu acredito que talvez nós não temos as datas, todas as datas disponíveis. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando de todos os produtores audiovisual da região. As datas elas vão se chocar, porque os eventos eles estão voltando e estão voltando com muita força, né? Você pega aí agendas de muitos produtores audiovisual que está lotada até início do ano que vem, né? Então, assim, a preocupação, na verdade, é essa, né? A demanda ser tão grande que ninguém vai conseguir vencer essa demanda. Ou seja, as pessoas vão ter que continuar adiando seus eventos porque não vai ter profissional disponível para trabalhar para eles. Fazer tudo. Entendi, Edson. Uma demanda reprimida, né? Em relação ao que não aconteceu nos outros períodos, com certeza, com certeza. E aí vai ter muito mais gente querendo fazer vídeo do que gente que sabe fazer, né? Tem uma pergunta que eu vou fazer para vocês logo mais, que vai tratar disso, né? Que as pessoas hoje, todas elas produzem conteúdo. Daqui a pouco o cara vai ter que fazer com o celular dele lá a edição, a gravação e tudo. Mas beleza. Eu quero perguntar para a produção se o vídeo... Deixa eu ver se a produção fala aqui no ponto. Se o vídeo da Reolon Seguros está no ponto. Eu acho que deve estar, né, produção? Ainda não, ainda não. Ainda não. E o vídeo da VAP Castrol? Tá no ponto. Perfeito. Então vamos lá, produção. Essa é a VAP Castrol. Lá você tem uma super troca de óleo com a qualidade que o seu carro merece. É super mesmo. Em cada troca de óleo, você recebe gratuitamente a limpeza interna do seu veículo, higienização do ar-condicionado, conferência do óleo e câmbio, óleo de câmbio e diferenciais. A oxissanitização com ozônio, você conhece? Que elimina odores de cigarro, comida, mofo, animais, mata bactérias, ácaros e vírus. Você encontra na Castrol. E o fluido de transmissão automática, ou para simplificar, o óleo do câmbio automático do seu carro. Você já trocou? É importantíssimo. Na VAP Castrol nós temos o equipamento certo para fazer essa troca. Agilidade, comodidade, qualidade e excelência. E ainda leve e traz o seu veículo sem custo. É na VAP Castrol, sempre com a qualidade que o seu carro merece. Entre em contato pelo 65 98443 8839 e fique tranquilo com um serviço de excelência da VAP Castrol. Grande abraço, Jamir. Valeu! E o Lucas Restaurante? Você conhece o Lucas Restaurante? Toda quinta-feira, pessoal, churrasco. Toda quinta-feira do peixe, tem peixe. Churrasco todos os dias e feijoada aos sábados. Amplo espaço e atendimento especial. Aberto de segunda a sábado, a partir das 11 horas. Fica ali na Avenida Rio Grande do Sul, 1078S, no bairro Menino Deus. E tem o delivery também, pelo 65992472007. Lucas Restaurante, o restaurante da família luverdense. Maravilha! Eu quero agradecer ao meu amigo Zé Roberto, lá do Lucas Restaurante, e quero convidar você para almoçar lá no Lucas Restaurante. Toda semana tem a quinta-feira do peixe e tem o sábado de feijoada, pessoal.
Mas na segunda, na terça, na quarta, incluindo na quinta e na sexta, você tem um buffet maravilhoso de saladas com muita variedade, uma comida muito bem feita, um churrasco maravilhoso. Então, não deixe de conhecer. Se você precisa almoçar fora, não custa caro, não custa nada além do que você imagina. Visita o Lucas Restaurante, fica ali na Avenida Rio Grande do Sul, em frente às suas festas ali, em frente ao Pet Shop, o Agropet, né? Depois me corrija aí se for isso mesmo, mas fica na Avenida Rio Grande do Sul, então não perca a oportunidade de conhecer o Lucas Restaurante, o restaurante da família Luverdense. Um grande abraço, amigo Zé Roberto, vamos em frente. E agora tem uma pergunta aqui que é a seguinte, ó. Mas, moço, eu preciso só de um videozinho. Qual videomaker ou filmmaker nunca ouviu isso, né? É só um videozinho, poxa. Você tá me cobrando aí R$ 3.000, R$ 2.000, sei lá, né? R$ 500 para fazer um videozinho, né? E aí, como explicar o valor que existe no trabalho profissional do audiovisual? Quem é do audiovisual sabe do que estou falando. Como explicar isso para o cliente? Quem não passou, né? Quem não passa. Y todo el mundo va a pasar y va a seguir pasando eso. Lamentablemente, las personas quieren, ¿cómo falo? Cuestionar el valor de un profesional. Un día, un profesional da área de comunicación contrató mi servicio. El cara es una persona muy profesional. Para mí una referencia aquí en Mato Grosso. Y el cara, cuando fuimos a hacer un trabajo en Mutum, ficamos lá con 4 días. 4 días haciendo el trabajo. Cuando voltamos, él falou así: Bolívar, ¿cuánto es lo que yo tengo que pasar por esos 4 días de trabajo conmigo? Y yo falei assim: cara, você que sabe, aí você paga lo que dá para pagar. Você para mim é uma referência e paga o que dá para pagar. E ele olhou para mim e falou assim: sabe o que, Paulo? Eu não gosto de colocar valor no trabalho das pessoas, porque eu não quero que ninguém coloque um valor em meu trabalho. Quem coloca o valor sou eu. Ele falou isso para mim. E realmente ele está certo, né? Cada um tem que colocar su valor, valorizar seu trabalho, valorizar seu esforço, sua qualificação, su empenho, su equipamento. Então aí, quando as pessoas não valorizam isso, eu acho que é como dar um tapa na cara de alguém, ¿me entendeu? E com certeza que essas pessoas que não valorizam o trabalho dos outros, con certeza que también pasan por lo mismo y también no gustan, mas ainda así siguen haciendo. Entonces acho que el profesional tiene que cobrar lo que él acha justo y correcto, independiente de que tenga tabela, independiente de que el piso es ese, independiente de todo eso, porque ahí uno está cobrando conocimiento, esfuerzo, sacrificio, horas de estudio, horas de cómo aprender a hacer algunas cosas, investimento en equipamento. Entonces todo eso, quien coloca el valor es un profesional. Cuando você no es profesional, você no valoriza su trabajo, porque você no es profesional. Entonces quien se acha profesional tiene que agir como profesional, y para eso la gente tiene que colocar seu valor, seu precio a seu trabajo, a seu esfuerzo, a seu investimento. Porque ninguém vira profissional de um dia para outro. Eu sempre falo: me ensina a editar. Tá, eu ensino. Você vai conseguir aprender a mexer no computador em 3, 4 dias, uma semana, dependendo da vontade que você tem de aprender. Você conseguiu aprender a mexer no computador, em programa de edição, em uma semana? Beleza. Mas você não vai fazer o trabalho que eu faço. Sabe por quê? Porque ahí creatividad no se ensina. La creatividad
que es importante en el trabajo de las personas, eso se hace a lo largo de mucho tiempo, ¿me entendió? Estudando, practicando, errando, mejorando. Esa creatividad es la que tiene valor, esa creatividad es la que la gente tiene que aprender a valorizar. É isso aí. Perfeito, mandou bem. Eu vou passar a palavra para o Edson. Eu ia só complementar uma coisa, Bolívar, que é a questão de que muitas vezes você não consegue falar isso para o cliente, né? E aí o cliente ele acha que você está sendo, sei lá, você está... Enfim, cliente é cliente, às vezes tem, né? Tem A, tem B, tem cliente que é tranquilo, que entende, tem cliente que não, que ele realmente quer diminuir o trabalho. Enfim, Jorge. Mas vou passar a palavra para o Edson aí, mas Jorge, 100% é isso aí. Jorge, eu lembrei de uma situação assim, você falou de que o profissional não consegue falar isso para o cliente, e lembrei de uma situação assim, de um chaveiro que foi contratado, um cara esqueceu a chave dentro do carro, o chaveiro foi, abriu essa porta do carro em menos de um minuto, abriu, pegou a chave do carro que estava lá dentro e falou assim, são 100 reais. E o dono do carro falou, como? 100 reais, cara, você estava aqui um minuto, conseguiu abrir? Olhou o chaveiro, olhou para o dono do carro, olhou, pegou a chave, jogou dentro e fechou a porta de novo. Até mais. Foi embora, a chave ficou lá dentro de novo. Assim, Jorge, eu quero complementar, na verdade, com uma situação um pouco oposta em relação a isso. Porque assim, não que eu esteja defendendo, mas todos nós já começamos um dia, né? Então, o que eu, assim, de certa forma defendo é que o camarada que está começando, que ele está aprendendo, ele está estudando, está buscando conhecimento, ele é aquilo que o Richard citou. Ele não pode sair por aí falando que o trabalho dele é profissional, no mesmo nível em que um profissional já está no mercado há muito tempo aí, estudando e participou de toda essa mudança do analógico para o digital, passou por, enfim, diversos trabalhos relacionados, né? E o camarada hoje tem acesso a uma câmera e vender um trabalho como se fosse um trabalho profissional. Isso eu sou contra, mas eu sou a favor do camarada que compra o equipamento e tem a humildade de querer aprender e vender o serviço dele como alguém que quer uma oportunidade, né? Isso eu defendo. Então, assim, eu acho que eu vi isso no Você estava falando dele cobrar mais barato, Edson? Não exatamente isso, mas eu acho que vai ter para ele uma grade de, vamos dizer assim, de demanda para ele fazer esses exercícios, entende? Eu não sou de acordo dele, por exemplo, fazer um casamento. Isso, pelo amor de Deus, ninguém começa fazendo um casamento, tá? Então, assim, é um batizado de uma criança, é um aniversário de um aninho, tudo bem, porque assim, ele vai estar aperfeiçoando cada vez mais as suas ferramentas, tanto físicas, que são os equipamentos, quanto emocionais, que é o que ele está aprendendo ali, estudando e aprendendo. Aí a questão valor, aí eu acho que é uma coisa assim de cada um, essa questão preço, na verdade, não valor, mas preço. Essa questão preço, eu acho que ele deve sim levar em consideração, porque à medida que ele melhora seus equipamentos, melhora o seu conhecimento, ele deve agregar esse valor, esse preço, ele deve atribuir esse valor ao preço dele. Então, automaticamente, é uma escadinha. À medida que ele vai conhecendo, que ele vai experimentando coisas novas, se reinventando e melhorando o trabalho, ele deve, obviamente, aumentar o seu valor, o seu preço, normalmente. Isso aí eu também sou a favor. Agora, só voltando no início do raciocínio, a pessoa ter ali uns equipamentos até razoáveis, né, bons,
e vender o seu serviço como um serviço profissional, isso eu sou contra, porque bate de frente com o que nós fazemos em relação a resultado, né? Nós prezamos por um resultado porque nós temos a plena certeza de que fazer daquela forma nós vamos encontrar aquele resultado. Um trabalho de alguém que está começando, infelizmente, ele não vai conseguir atingir esse resultado que de repente o cliente espera. O que faz com que a questão preço seja algo para nós um problema, um grande problema. Entendi. Eu acho que tem toda a razão, Edson. Isso acontece em várias profissões, né? Não é somente no audiovisual. Agora, o que a gente vê aí muita gente, às vezes, fazendo o serviço, cobrando, às vezes, mais caro e não tendo essa qualidade, né? Não tendo essa expertise, esse resultado aí, né? Eu precisava complementar também o que eu falei sobre a questão da pessoa que está começando. Eu vi isso num curso. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi o de fotografia pela Educar. E foi 1 ano de curso. Durante esse ano de curso, eu descobri que o início de tudo é a gente tentar convencer, pelo menos, os nossos familiares, tá, Jorge? A gente começa por aí. Comprou uma câmera, é uma dica de ouro, Comprou uma câmera, calma, não saia por aí vendendo seu serviço ainda. Exercita com a sua família. Vai fazer um ensaio com a sua prima, a sua tia, a sua irmã. Vai estudar, vai aprender. Por quê? Porque com isso ele vai se sentir cada vez mais seguro, né, Jorge? A vender esse serviço, né? Isso eu estou falando da fotografia, que, diga-se de passagem, a fotografia ela é a mãe de todo o audiovisual. A fotografia ela está presente no audiovisual de forma... ela é a mãe do audiovisual, a fotografia. Então, convença primeiro seus familiares, depois dos familiares você começa a convencer os amigos. A partir do momento que você consegue convencer os seus amigos de que aquilo é interessante, o resultado daquele teu trabalho é interessante, aí o próximo passo é começar a convencer os amigos dos amigos. Convencendo os amigos dos amigos, aí você vai ganhar supostos clientes, pessoas que você não conhece vão querer contratar o seu serviço. Eu acho que esse é o caminho, Jorge. Beleza. Fica a dica aí, né? A gente costuma dar risada disso, né? Fica a dica em relação a tal coisa. E nesse caso, tem tudo a ver, né? Eu ia até comentar justamente a pergunta agora sobre câmeras, né? Poxa, quem teve uma infância nos anos 80, por exemplo, se lembra de que as câmeras fotográficas foram popularizadas, mas você fazia lá as fotos, tinha que comprar um rolinho, colocar um rolinho de 12 ou de 24 fotos, e depois de fazer as fotos, levar esse rolinho para revelar em uma empresa de revelação, uma loja lá. Normalmente era uma fotótica, né? Onde você revelava as suas fotos, elas eram impressas e colocava lá no caderninho. Hoje você tem 3.000 fotos e essas 3.000 fotos estão no teu celular, no teu computador, na nuvem, né? E poucas estão impressas, né? Poucas estão ali. Nos anos 2000, aí vem a pergunta, né? Nos anos 2000, as câmeras se tornaram mais acessíveis, né? Foi o início das câmeras digitais. Me refiro àquelas de mão, né, que a pessoa podia operar. E junto com isso também se tornaram populares os smartphones ao longo da década, né, do ano 2000. Bom, e junto com os smartphones também o uso da internet. Né? Nós vamos ter um dos primeiros aí, que é o iPhone, que vai surgir nessa primeira década, né, do ano 2000. E a partir daí, todos com um smartphone são potenciais produtores de conteúdo. Significa que houve uma democratização da produção audiovisual. Me corrija se eu estiver enganado, né? Que antes somente pessoas especializadas faziam. É isso mesmo? Ou ainda é muito diferente a pessoa que usa um celular, ela produz conteúdo? A gente vê muito isso em TikTok, né? Em plataformas digitais, as pessoas editam vídeos
produzem esse vídeo, ou seja, produzem material audiovisual a partir de um smartphone, de uma internet, de um software, que no caso é um aplicativo, e com isso alcançam resultados aí de vídeos virais, por exemplo. Essa redemocratização, como que vocês veem isso? George, Perdão. Essa democratização, né? Eu estou falando em nada a ver. Democratização da produção do audiovisual. É isso aí. Ah, sí. No, yo lo que você falou así que a partir de la década del 2000, con la aparición de cámaras portátiles, smartphone y todo eso, mudou muita coisa. Mas en realidad eu acho assim que eso no mudou en esa época. Eu acho que fue un proceso bien longo, muito longo, un proceso, una mudanza muy longa. Y prueba de eso es que en la década del 70, acho que en 1970 o 69, no tengo certeza, la Sony lanzó las cámaras Umatic. Esas son las cámaras Umatic, ¿tá? Wow. Estoy hablando de la década del 70. 270, la Sony lanzó esa cámara Umatic. En realidad fue en el 69. En octubre del 69 lanzaron esa, que fue un prototipo. No. Y el original a la venta salió en 1971, en septiembre. Esas cámaras permitían salir del estudio y hacer imágenes. Você vê esa cámara ahí, tiene una batería lá atrás, ese grabador ahí, entran dos baterías. Todo eso pesaba en torno de 18 a 21 kilos. Agora, el cinegrafista andava desse jeito. Entendeu? Caramba, cara. Então, aí, e para fazer todo esse material, você saía e gravava, você tinha que editar em ilha, que agora são reduzidas a um PC. Tem a outra ilha aí. Olha essa ilha onde você editava todo o material. Eran dos grabadores, un grabador y el otro reproductor, y el negocio del centro es un control de ambos reproductores de ahí. Entonces la gente passou por imagem aí parece a central da NASA, cara, lá no Cabo Canaveral. Assim. Eles mandam os foguetes lá. Põe de novo essa imagem aí. Entonces, George, de la década del 70, esas fitas analógicas desaparecieron en la década del 2000. Y a partir del 2000 ya esas fitas asumieron y entró otro sistema que se llama Betacam. El Betacam era esas fitas de ahí que você vio, esas fitas de la Umatic, tenían un tiempo de grabación de 20 minutos. Ya cuando apareció el otro sistema que era Betacam, ya ahí você conseguía grabar 1 hora con mayor calidad. Entonces ahí esa evolución comenzó en la década de los 70. Y estamos ainda en proceso de mudanza. Los smartphones aparecieron, acho que en la época del 2010 para adelante. ¿Me entendió? Y las cámaras pequeñas, semiprofesionales, aparecieron también junto con las profesionales. Lembra de las cámaras, la HBS. Esas HBS nunca fueron profesionales, fueron semiprofesionales. Por la calidad con la que grabaron y aparecieron junto con el sistema profesional en la década del 70. Entonces, ahí todo ese proceso fue un proceso bien longo, que actualmente yo acho que estamos ya llegando al final de ese proceso, porque de aquí, de aquí para frente ese proceso no va a mudar mucho. Ya llegamos a un sistema de cámaras que son tan pequeños, que pesan 2 kilos y medio, y se consigue hacer calidad de cinema. Hay cámaras que valen 150, 300 mil reales, medio millón de reales. La gente consigue hacer eso con software y con esas cámaras de 30, 40 mil. La gente consigue hacer calidad de imágenes. E a gente está em uma constante. Na verdade, a mudança ela é sempre constante, né, Jorge?
E assim, o que essa mudança trouxe para nós, exatamente isso que o Richard concluiu. Essa mudança ela nos deixou, nós temos nas mãos hoje o smartphone, no qual nos permite a gente fazer produtos que antes levaria muito tempo para a gente obter aquele resultado, né? Então ele mostrou equipamentos aí muito antigos, na qual daria muito trabalho para a gente obter o resultado que a gente tem hoje, né? Porém, isso bate um pouco de frente com a nossa questão profissional, né? Porque o celular, o smartphone, por mais moderno que seja, ele jamais vai conseguir entregar um resultado na qual aquele assunto que a gente conversou lá no início, que é atingir o nível de resultado e de satisfação esperado para uma determinada para um determinado resultado esperado, né? Para uma determinada área específica. Uma empresa, ela quer obter melhores ganhos, por exemplo, através de um vídeo. Não vai ser com o smartphone que ela vai conseguir, né? É claro que algumas coisas que hoje a gente pode fazer com o smartphone na mão, nós podemos conseguir obter algum tipo de resultado? Sim, mas eu acredito que não da mesma forma que um material audiovisual muito bem feito, né? Jorge, aí eu concordo em parte com ele. Um celular actualmente, um iPhone vale em torno de quanto? 15.000, o melhor iPhone. Esse iPhone vai entregar uma qualidade de imagem muito boa, mas só que aí tem que ter outro investimento, que é um computador, que o que você consegue fazer só no smartphone, gravar, editar, colocar música, trilha sonora, fazer tudo, não é só o celular, sino não é só uma câmera, é um conjunto de equipamentos que fazem que uno consiga entregar um trabalho bom. Não é só o celular. Ah, eu tenho celular de 15.000, vou fazer imagem top. Faz. Eu tenho celular de 4.000. Não é igual que o de você. Mas sabe que com os equipamentos que eu tenho para editar, eu consigo fazer um trabalho melhor. Entendeu? Não só o celular. Não, eu tenho. Não, não é só isso. Não é só uma câmera. É muita coisa por detrás. Muita coisa. Conhecimento, iluminação, saber como editar. Não, é muita coisa, cara. Legal vocês estarem falando isso aí. Porque daí, né, quem tá nos ouvindo tá também percebendo, falando, pô, é verdade. Hoje qualquer um produz um vídeo, qualquer um faz uma edição, né? Só que a diferença de resultado é aquela que vai ser, vamos dizer, o grande diferencial entre a produção feita no celular e uma produção feita com um software específico, com um computador mais poderoso, né? Com o conhecimento ali da composição de imagens, com a criatividade e uma série de outros fatores, experiência e assim por diante. Pô, bacana, eu consegui entender certinho a diferença entre uma coisa e outra. Então, que bom que houve essa democratização, porque o cara pode fazer a edição ali, né, da festinha que ele quiser, alguma coisa assim, mas se ele precisar de algo com uma real qualidade, com um resultado excelente, ele ainda vai precisar de um filmmaker ou de um videomaker com seu equipamento lá de ponta para fazer algo realmente diferenciado. Bacana. Jorge, eu quero perguntar da produção. Oi, Bolívia, pode falar. É assim, para resumir essa parte. Senhor cliente, você quer um trabalho bom, profissional? Procure um profissional. Você quer qualquer coisa? Procure outro por aí. Como é que é o cara do simples, vídeo? né? O cara do vídeo, né? Procure um profissional. Claro, é isso aí. Simples. Gostei. Gostei. Procure um profissional, né, cara? Pô, tá massa. Produção, como é que tá o vídeo da Essência Prime? No ponto. No ponto, então vamos lá. Quem não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com suas necessidades? Hoje, é cada vez mais comum ver pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e estilo de vida. Isso pode ser feito facilmente
por meio de projetos de ambientes planejados. É isso mesmo. Móveis planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. Fica ali na Rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial. O número para você entrar em contato é o 659-9908-3912. Você viu imagens aí, né, que passaram agora há pouco. Esses móveis, pessoal, foram planejados e feitos, tá, pelo Gilberto e a equipe dele lá da Essência Prime. E esse material, inclusive, é do primeiro semestre. Nós vamos fazer um novo vídeo para mostrar a qualidade do trabalho do Gilberto e da equipe dele lá da Essência Prime. Mas dá uma olhada nessas imagens. Isso tudo aí saiu da cabeça do Gilberto e do cliente para ele poder, então, projetar e fazer esse trabalho maravilhoso de acordo com a necessidade e o perfil ou estilo de vida que a pessoa tem. Ficou excelente, né? Todos esses trabalhos ficaram excelentes. Quero parabenizar o Gilberto e a equipe da Essência Prime. Grande parceiro, Gilberto, um grande abraço, meu amigo. Semana que vem estamos por aí para produzir aquele novo vídeo da nova temporada do Prosa. Grande abraço. Vamos em frente. E a FD Contabilidade? Você conhece? FD Contabilidade, consultoria e assessoria. Serviços contábeis de departamento pessoal, fiscal e societário. E tudo isso você pode fazer pelo aplicativo da FD Contabilidade, é isso mesmo. Você pode solicitar documentos, acompanhar demandas e fazer solicitações. E o atendimento personalizado da FD na sua empresa, basta você agendar uma hora. FD Contabilidade, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Entre em contato pelo 6535495255. Um grande abraço pro meu amigo Tiago, meu amigo Márcio, Juliano, um grande abraço a vocês da FD e toda a equipe aí que fazem esse maravilhoso trabalho e, claro, trabalhando aí pela sociedade para contribuir, né, não só com a contabilidade, mas com várias outras coisas, não é isso mesmo, Tiago? Grande abraço, meu amigo. Vamos em frente. Eu quero chamar agora a pergunta do nosso amigo Éder Bones, tá? Ele é um videomaker, ele tem 18 anos de estrada. Como muitos, começou na TV, como repórter e editor de matérias jornalísticas. E, claro, comerciais também, né? Ele tem experiência com softwares e ferramentas gráficas, Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Audition, After Effects, e atualmente ele é empresário e proprietário da produtora Bones Filmes. O Bones, o Éder Bones, mandou essa pergunta aqui para vocês. Grande abraço, meu amigo Bones. Vamos ver qual que é a dúvida dele e qual é a colocação que ele está fazendo para nós aí. Gostaria de agradecer primeiramente aí nosso amigo Jorge pelo convite, está participando aí do programa Ponto News, dizer que é importante aí o assunto de hoje, falar de audiovisual, falar do analógico para o digital. Achei muito bacana isso daí, que valoriza, né, os profissionais da área aí do audiovisual. Queria mandar um alô aí também para nossos colegas videomakers da região, de Lucas, né, que teve um crescimento grande nos últimos tempos agora. Em especial aí mandar um abraço aí para o nosso entrevistado de hoje, né, que é o Edson e o Richard, que é o Bolívar, que vão falar aí do tema, né, analógico digital. Eu lembro que eu participei um pouco dessa transição aí, né, do analógico digital. A gente está aí há 18 anos na área, né? Então a gente participou um pouco, né, dessa transição aí. Também não somos mais antigos, aí tem profissionais muito mais antigos na área que vão saber muito mais de como era e como está hoje, né? Então a gente participou um pouco aí dessa transição aí, né, de 2003 para cá. A gente começou aí na época a trabalhar com uma câmera, uma VHS 456 da Panasonic. Eu lembro que era uma fitona do tamanho de um palmo de uma mão, assim, enorme as fitas, né? Então, dali para frente, eu achei que até foi rápido, né? A mudança rápida. Acho que 2008 veio a TV, não sei mais ou menos se foi isso.
Depois da VHS veio a TV, né, que já deu uma mudada, e depois da TV daí já veio o digital, e então muito rápido, as coisas mudam muito rápido. E a pergunta que eu queria fazer, na verdade, eu queria fazer duas perguntas, né? A primeira pergunta é como vocês estão vendo, né? Toda essa mudança analógica para o digital. E a outra pergunta que eu acho interessante também abordar, que como vocês estão vendo também esse crescimento no audiovisual, crescimento pós-pandemia, né? Eu acho que teve um crescimento aí assustador, na verdade, né? Não sei se a gente vai dar conta aí mais para frente aí de tanto trabalho que o pessoal vai acabar pedindo. Acho que vai ter um crescimento ainda maior no audiovisual, né? Tomara, né? Bom para nós da área. E empresa ligando de fora, acredito que não é só nós, né? Mas os nossos colegas de profissão aí também já falaram que o pessoal está ligando de fora, pedindo orçamento, fazer trabalho no agro aqui, São Paulo, Minas Gerais, né? Então, a outra pergunta, que era a segunda pergunta, é essa: como vocês estão vendo todo esse crescimento também, né? E é isso. Sucesso aí, queria mandar um sucesso aí para todos aí da área aí do audiovisual aí. Um grande abraço. Uou, aí sim, hein? Valeu, Bones, obrigado pela pergunta. Então, Jorge, eu atropelei você, não sou eu o apresentador, mas já respondi ele aqui, já vou emendar as respostas, que ele fez 3, né? 3 perguntas. Por favor. Eu ia comentar, mas não tem problema. O importante é assim, ó, perceber que ele fez 2 perguntas, né? Uma delas é a transição do analógico pro digital. A gente chegou a comentar algo, como vocês veem isso. E a outra é esse crescimento que nós estamos vendo dentro do audiovisual, que é a demanda. Vocês também falaram algo assim. E só ficar atento, porque o nosso tempo também em relação a essa pergunta é curto, tá? Sim. Jorge, eu acho assim, só para ser sobre essa questão do analógico pro digital, no começo da nossa prosa a gente falou um pouco, mostrou, né? Eu acredito que já está um pouco esclarecido, né? Hoje tudo se tornou muito mais fácil, se resume nisso, né? Só que mesmo sendo fácil, precisa de profissionais para implementar ali ideias, para que ela pegue todos esses elementos que o equipamento ele nos oferece e destrinchar e saber o que fazer. Não adianta só ter as ferramentas nas mãos, né? E essa questão que ele falou, do Bones, isso que você falou sobre a questão do crescimento pós-pandemia é muito interessante. Inclusive, na minha visão, eu acredito que durante a pandemia mesmo, na verdade, já foi algo que deu um boom, né? Que fez com que o audiovisual crescesse ainda mais. Por que eu digo isso? Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, um restaurante. Um restaurante que começou a ter prejuízos no presencial, teve que migrar para o delivery, né? Então ela teve que se reinventar. O audiovisual ele estava ali para contribuir com divulgações, e também os profissionais do audiovisual tiveram que se reinventar, né? E aí surgiram os trabalhos das transmissões ao vivo, né? Na verdade, trabalho de transmissão ao vivo não, minto. Isso já existe há muito tempo. Nós tivemos que nos adaptar a fazer transmissões ao vivo, né? Coisa que até então só televisão fazia, né? Enfim, era algo assim de outro mundo, porque isso requer um conhecimento técnico muito assertivo, né, para se fazer. Então, isso fez com que nós nos muníssemos, né, de conhecimento, muito mais conhecimento, para utilizar os equipamentos que nós já temos de filmagem e suprir essa demanda que a pandemia trouxe à tona, que é a transmissão. Os eventos eles não podiam acontecer, né, os presenciais, então a gente precisava continuar trabalhando, né, e tivemos que nos reinventar para isso. E essa questão que você falou da demanda externa, eu acho isso muito interessante, porque eu acho que bate de frente com algumas questões, né? Eu acho que as demandas externas, elas aparecem por vários motivos, né?
Eu acho que o mais comum deles, né? A pandemia contribuiu também, né, para isso. É a questão da facilitação da logística, Jorge. Acho que você vai poder, eu acho que você entende bem o que eu vou falar, porque logística. Imagina só, antigamente as coisas aconteciam presencialmente e as empresas tinham que trazer e recrutar profissionais. Eu vou citar, por exemplo, palestrante, né? Tinha que trazer o palestrante presencial e aí se investia muito dinheiro em custos, né, presenciais, que aí entra a questão de hospedagem, o pagamento do profissional ali, alimentação, deslocamento, né, que é o translado ali do profissional, questão das passagens, né? E o online ele tirou todos esses gastos e o evento ele passou a acontecer normalmente. Então, assim, a diferença de investimento que as empresas passaram a ter foi muito grande e elas viram isso como uma vantagem de fazer com que o evento fosse real, porém de maneira à distância, assim como o nosso programa está acontecendo hoje, né, Jorge? À distância. Então, eu acho que a facilitação da logística é um dos motivos pelas quais as empresas procuram profissionais locais para que os profissionais locais façam os trabalhos na região, ao invés de mandar um profissional de fora, né? Entra aquele ditado, o santo de casa não faz milagre. Isso aí, graças a Deus, eu acho que já está passando, né? Porque as empresas estão enxergando que nós temos, que nas cidades tem profissionais para suprir a demanda que eles precisam, né? E isso é bacana. Outro ponto que eu acho que faz com que as empresas também elas procuram, né, procurem os profissionais naquela região, naquela cidade, é a qualificação. Eu acho que isso é um dos fatores principais, né? Não adianta a empresa sair procurando profissional nas cidades e aquele profissional não vai suprir a necessidade dela. Então, isso é muito positivo, né? O fato das empresas estarem procurando profissionais na cidade e mais de uma vez, várias vezes, isso significa que para aquela empresa essa pessoa é qualificada para fazer esse tipo de trabalho. Isso é um ponto muito positivo, a qualificação. E é até polêmico esse último tópico, mas é realidade. Tem muitas empresas que procuram profissionais em determinadas cidades por causa do preço, infelizmente. Isso não... Algumas de maneira positiva, mas eu acho que a grande maioria de maneira negativa. Ela vai para aquele que cobra menos, né? Não estou dizendo que quem cobrar menos não vai ser capaz ou qualificado para fazer, mas infelizmente tem empresas que ainda utilizam da famosa guerra de preço, viu, Jorge? Essa questão eu entendo, Edson, da seguinte forma: o livre mercado, né? Ele é livre. Claro que há uma palavra chamada dumping, que ela se refere à prática de mercado, de preços abaixo daquilo que está estabelecido, ou seja, que é uma média, né? Por isso que existem valores referenciais nos organismos de classe, por exemplo, os contadores, os advogados, né? Os professores. Então, os organismos de classe, né, de classe profissional, eles fazem essa referência justamente para que alguém não chegue, por exemplo, e cobre muito abaixo dessa tabela. Porém, ainda assim, às vezes o cara está começando, quer fazer um serviço, e sempre vai haver alguém que quer pagar menos por um serviço com menor qualidade, né? Talvez que demore um pouco mais, mas que ele tenha acesso a algum produto que tenha aquele preço menor, ao meu ver. Claro que para quem está estabelecido, para quem é profissional e tem já um preço relacionado ao valor que entrega, isso talvez não seja muito bom, porque, né? Mas quem sabe da qualidade que precisa e conhece lá a empresa tem referência, o videomaker, o filmmaker, tem no mercado já pessoas que conhecem, empresas que conhecem seu trabalho, certamente vai ter clientes que sabem, né, do produto que precisam e sabem quem pode fazer aquilo, e certamente não vai ser uma pessoa que cobra metade do preço, né? Eu acho que isso é livre.
Mas é bacana essa questão que você falou deles procurarem fora, talvez por preço, né? Mas eu penso que a qualidade é fundamental, né, Edson? Afinal, são empresas multinacionais aí, a grande maioria, que vai atrás desses filmmakers para que eles vão, se desloquem às vezes, e façam esse trabalho fora. Então, eu penso que a qualidade conta muito, dinheiro para esses caras não é problema, então eles querem qualidade, né? E isso a gente vê em muitas áreas, nós mesmos, às vezes optamos, né? Falou assim, não, tudo bem, a gente paga um pouco mais, mas me dê algo à altura do que eu preciso, né? Com a qualidade que eu quero, né? Com o resultado que eu busco. Acho que é mais ou menos isso aí. E aí, Richard, o que você acha, cara? Eu acho assim, de que empresa, empresário, cliente em geral, quando estão contratando o serviço de uma empresa produtora, uma agência produtora, independiente de um videomaker, quando contratan por primera vez los servicios de esa empresa o de ese profesional, primera vez, no primera vez que están contratando a él, sino que él como empresa van a hacer el primer trabajo audiovisual, él no tiene idea de que cuánto vale un trabajo audiovisual de 2, 3, 4, 5 minutos. Vamos a supor que es un institucional da empresa. Esa empresa nunca fez. Entonces yo quiero un institucional, contrato a un profesional, el profesional va a falar, eso es X. E aí a empresa vai falando, cara, tudo isso por 5 minutos. Sempre vai ter esse questionamento de la empresa o empresário que estão contratando, que vão fazer o primeiro trabalho para eles. Já quando consiguen, já quando entendem de que esse trabalho vai trazer benefício, e a segunda vez que contratam, independiente de quem seja o profissional, ya esa empresa o ese empresario ya no cuestiona valores, porque sabe o trabalho que dá fazer um trabalho de 5 minutos. Você sabia que às vezes um trabalho de 5 minutos demora hasta às vezes 6 meses, 8 meses, 1 ano, dependendo de qual é o trabalho? Por quê? Porque você precisa fazer imagens. Vamos supor uma hora de plantar soja. Então você precisa ir ao lugar, captar essas imagens dessa empresa quando estão plantando. Mas também você precisa mostrar no vídeo quando estão colhendo. Então tudo é um processo, você tem que ir, deslocar-se, esperar tempo. Tudo isso demora tempo, não é um dia, não é 1 hora, não é 2 dias, não é porque aqui em Mutum ou a fazenda aqui do outro lado, sino por el tempo que você demora em fazer esse trabalho. E aí o empresário, a empresa, entende de que esse não é um trabalho de 5 minutos que foi feito em um dia. Entendeu? Aí que já param de questionar tudo isso. De valorizar. Perfeito. Perfeito, perfeito. Produção, solta para nós o vídeo da Reolon Seguros, fazendo favor, vamos lá. Somos uma das mais importantes corretoras de seguros do Mato Grosso. Nossa essência e valores são os mesmos do início, mas os resultados nos enchem os olhos de orgulho do quão longe nós chegamos. Temos expertise e reconhecimento de todo o mercado segurador. E o que nos motiva é sabermos o desafio constante de promover soluções inovadoras em seguros e produtos que garantam a tranquilidade e proteção de nossos clientes. Para atender bem nossos clientes, adequamos nossos produtos com as suas necessidades. Essa sensibilidade cria soluções mais assertivas a cada perfil. E com isso, transmite credibilidade gerando confiança. Exercer o papel de ser uma das melhores corretoras do Brasil é estar preocupado com a inovação para investir em quem acredita em nosso projeto. E o futuro? Nós continuaremos construindo juntos com você. Perfeito, bacana. Um grande abraço, Camila, Felipe Reolon. Nós estamos juntos aí, a seguradora Reolon Seguros, né? E, claro, você está acompanhando aqui o Ponto de Prosa. Quero agradecer pelo seu carinho, pela sua companhia.
e já chamar também, mas antes de chamar o vídeo do nosso amigo Edgar, quero falar do nosso amigo Oziel, da Visuar Climatização, Serviço e Instalação de Ar-Condicionados. Fica na rua Guimarães Rosa, número 1895S, e o número é 65999457775. Então, se você precisa de instalação, troca, manutenção de ar-condicionado, entre em contato com a Visuar, tá bem? Um grande abraço e, produção, vamos soltar a pergunta do nosso amigo Edgar, ele que é jornalista, é um dos fundadores aqui, né, cofundadores, esteve junto com a gente no início do Ponto de Prosa, é uma pessoa cheia de ideias, criativa, inteligente, estratégica, e contribuiu muito no nosso início aqui. Infelizmente teve que se retirar, está trabalhando no serviço público, é atualmente um servidor público na área de segurança e trânsito, mas ainda contribui, né, nos ajuda aí com o programa. Então quero agora já chamar o vídeo dele. Ele tem formação em letras, tá? Português e inglês, e marketing, com MBA em marketing político, campanhas eleitorais. É produtor de audiovisuais desde 1990, quando iniciou sua carreira de repórter e apresentador em TV aberta. É isso mesmo, vamos lá com ele. Edgar Savares. Olá, Jorge. Olá, Bolívar. Olá, Weidson. Boa noite, é um prazer estar de volta aqui no Prosa, né? E ainda mais com essa turma aí que eu admiro pra caramba, que são os magos aí do audiovisual. Hoje o tema é esse, né? Não teria tema mais pertinente para o Bolívar e o Weidson debaterem aqui. Mas enfim, para mim, quando eu falo em audiovisual, eu sou um pouco nostálgico, né? Eu viajo um pouco no tempo. Eu me lembro do tempo que eu tinha uma câmera, né? Ela era uma M9000, super VHS, usava uma fita enorme. Tinha um VHS comum, aquele que a gente locava nas locadoras, né? E que também tinha as câmeras VHS, que eram as câmeras comuns que se usavam em casa. E a gente, que produzia já conteúdo mais profissional, usava as filmadoras Super VHS. A fita era parecida, mas a qualidade era bem diferente. Não perdia qualidade aí, até 3 cópias, por exemplo, da original, você não perdia tanta qualidade. Então, era um material que a gente captava e podia editar depois, aí tinha a possibilidade de fazer a edição sem perder qualidade, né? Então a gente tinha uma parafernália, tinha câmera, tinha iluminação, microfone, tinha todo aquele aparato, né? Para parar sol, tinha corretor de luz e um monte de situação. Além de usar aquela carga de maquiagem no rosto para poder dar um ar diferente. Mas enfim, o nosso audiovisual, a captação era assim. Depois a gente trazia para o estúdio, aí tinha lá a mesa de corte, tinha 2 videocassetes, né? Um para rodar a fita, outro para gravação. Tinha o gerador de caracteres, que era onde a gente colocava aí as letras, né? Os caracteres, o nome das pessoas, enfim, as informações em forma de caracteres. Era tudo isso que a gente tinha que fazer. E eram horas intermináveis de edição, né? Às vezes se errava, tinha que corrigir a última edição para fazer aquela que a gente estava fazendo, e assim ia. Dava um trabalhão danado. Além do roteiro e toda aquela parafernália que o Jorge conhece bem aí, né, Jorge? Questão de roteiro e tal. Mas, enfim, eu acompanhei boa parte da modernização, né? Hoje, por exemplo, nós temos o celular que grava, que colhe áudio, edita, faz quase tudo. E o cara ainda joga numa rede social, e a rede social também já dá aquela enfeitada e tal, você tem um audiovisual pré-pronto ali. Agora eu quero saber de vocês profissionais, qual é a linha tênue, o que separa, por exemplo, o conteúdo, né, das pessoas que fazem aí com seus celulares ou com uma câmera que não é profissional, do trabalho de um profissional? Eu quero que vocês me respondam. Tá lançado aí o desafio. Bacana, meu amigo Edgar. Obrigado pela pergunta. É com vocês, os magos, né, do audiovisual, porque nós sabemos aí, né? Existe uma linha tênue que separa isso
e nós até comentamos hoje já, mas quero passar a bola para vocês aí. Polêmica. Vocês que lutem para responder. Jorge o Edgar, en mi humilde entendimiento, acho que esa línea tenue que separa entre un profesional y otro salió de mi cabeza, ¿cómo se llama? Espera ahí. Passa a bola pro estaba outro en mi cabeza, espera ahí. Ética. Eu acho que a ética profissional. Está certo, bem falado, ética. Sim. Então, isso é o que separa de um profissional a outro, de um amador de um profissional a um amador. A ética profissional. Você sabe como se consegue uma ética profissional? Sabe quem tem ética profissional vai ser um profissional de verdade. Eu acho que é isso. A linha que separa é ética. Para mim é assim. Certo. Não sei. Eu fiz enquanto ele perguntava, eu fiz algumas anotações aqui no meu rascunho. E assim, eu penso o seguinte, Jorge. Eu poderia muito bem responder assim de maneira direta o que separa o profissional de uma pessoa que faz esse tipo de atividade com celular, enfim, né? Só que assim, como eu falei, né? Eu falei assim que é um assunto polêmico, e de fato é polêmico. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte. Vou citar um exemplo de, por exemplo, uma matéria onde as pessoas elas vão para as ruas com celulares, por exemplo, que a gente vê que isso acontece muito no Brasil inteiro, né? Hoje o celular ele está, na verdade, substituindo uma equipe de televisão inteira, né? Então, assim, só que assim, a parte polêmica é que, ao meu entender, ao meu ver, a notícia em primeira mão, a gente já conversou várias vezes sobre isso, inclusive, né, Jorge? Por mais que seja em primeira mão, por mais que seja exclusividade, eu acho que o mínimo de qualidade possível precisa ser preservado, sabe? Eu vou insistir muito nessa tecla. Quantas vezes, Jorge, nós aqui conversando sobre o programa, produzindo o programa Prosa, a gente quis fazer determinadas situações que, às vezes, ao nosso entender, o celular resolveria. E eu falava, não, nós não vamos fazer isso com o celular, nós não vamos fazer isso desse jeito, né? Várias vezes, né? Então, assim, eu acho que a questão qualidade, ela precisa ser sempre levada em consideração. Fazendo isso, a questão dos vídeos profissionais, né? A gente tendo estratégia, uma abordagem inteligente e um enredo para o desfecho daquilo tudo, eu acho que é o que separa, né, o profissional de um trabalho mais ou menos, vamos dizer assim. Sim, do uso, né, da forma que se capta isso. Nós estamos nos encaminhando para o final. Eu quero chamar aqui o vídeo da nossa parceiríssima W3 Mega Velocidade. Como é que tá aí, produção? No ponto. Muito bem. W3 Mega, melhor internet para a sua casa e para a sua empresa. Planos de 260, 350 e 500 mega de velocidade. E o plano de dados é ilimitado. Detalhe, o plano de 260 megas custa apenas R$ 99,90 na fidelidade de 12 meses. Taxa de instalação grátis e o modem está incluso. Chega de internet lenta, vem para W3 Mega Velocidade. Um grande abraço a Diana, minha amiga, e ao Evandro, que gentilmente fazem parte aí dessas parcerias que nós fizemos junto ao PROS, e com isso associamos as marcas, associamos a qualidade do serviço, a informação e conhecimento que nós geramos todas as quintas-feiras e ao longo da semana por meio dos cortes. Obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, e seguimos em frente. Nós temos também um amigo que está começando, né, que hoje enviou uma pergunta para nós, e eu quero já também dar uma olhada aqui no currículo dele. Ele começou na fotografia em 2015
Estudou nas turmas da professora Melissa Raal, curso de fotografia básica e intermediária no Museu de Antropologia no Vale do Paraíba, né? Lá, no caso aqui em São Paulo, né? Em 2019. Vem fazendo ensaios conceituais e artísticos femininos há 2 anos. Também realiza cobertura fotográfica em eventos sociais. Já prestou serviço em editais de cultura em projetos aprovados no município de Lucas do Rio Verde. Mora aí em Lucas desde o início do ano. E tudo isso dividindo seu tempo com trabalhos em farmácias, né? Recentemente fez treinamento para cinegrafista na TV Conquista e de Lucas do Rio Verde e atualmente está criando coragem em um projeto com Clave Audiovisual de Lucas do Rio Verde, uma produtora onde consiste em serviço voluntariado de pessoas da área audiovisual dispostas a atuar gratuitamente em projetos sociais. Tudo bem. Chama a pergunta aí do nosso amigo Andrew, que na verdade eu prefiro chamá-lo de Tarcísio, ele disse que não tem problema tanto um quanto o outro, então chama o Tarcísio aí para nós. Fala pessoal, eu vou gravar correndo aqui com o celular porque eu tenho muita pressa em saber disso. Qual é a referência do Bolívar em questão cinematográfica e qual é a referência do Edson? Gostaria de um filme que é importante para cada um de vocês, que vocês assimilaram e usam como referência no trabalho de vocês até nos dias de hoje. Olha aí, mandou bem, Andrew. E você não perguntou, mas eu vou falar minha referência também. Mas depois dos meninos aí, é com vocês. Richard, você quer responder primeiro? Para mí, referencia, como referencia tenga Alfred Hitchcock, que fue considerado el padre del suspenso. Padre do suspenso. E o filme que eu sempre lembro e foi muito impactante para mim na época que assisti, tanto por conteúdo, foi Psicose. Não sei se está bem falado isso. Psicose de Alfred Hitchcock. Actualmente fizeram um seriado sobre isso para revivir essa parte aí. Mas em essa época que foi filmado na década del 70, esse filme passou muito a virar um clássico e referência de suspenso no cinema. Por isso acho que para mim virou uma referência, porque em realidade em essa época fazer um cinema, criar, conseguir chegar a seus objetivos que eram o suspenso, foi difícil, era difícil, ele conseguiu. Maravilha. Bacana, é Bom, contigo, Edson. Eu, assim, Jorge, eu não tenho um filme que eu sigo ele como referência de trabalho. Mas eu tenho um filme que, assim, eu assisti na minha adolescência, que marcou muito, em todos os aspectos da minha vida, que foi o filme O Pianista, né? E por quê? No filme, o filme O Pianista, ele... Com certeza você já assistiu, né, Jorge? Sim, cara, assisti. Então, o filme O Pianista, ele é um filme muito longo, né, a gente sabe, e ele tem todos os elementos sentimentais possíveis presentes nele, né? Ele é um filme misto um filme misto, né, com todas as emoções possíveis. E esse filme foi muito marcante na minha vida, porque justamente devido ao fato dele apresentar todos esses essas características sentimentais, sempre me despertou essa vontade de fazer algo não parecido, mas de trabalhar com essa questão sentimento. Eu acho que o audiovisual, hoje o que eu faço, né, ele está diretamente ligado a trabalhar a questão sentimento. Trabalhar a questão sentimento. Então, o filme Pianista ele foi muito marcante para mim por isso. Mas se eu pudesse usar como referência de trabalho, Jorge, hoje, nos dias de hoje, recentemente há uns 3 anos atrás, eu assisti um seriado na Netflix chamado Platão. Não sei se você já assistiu. É um seriado? É um seriado chamado Platão, na qual ele é um fotógrafo de pessoas, e ele é um fotógrafo que fez nada mais nada menos que fotos de pessoas
de nomes assim mundiais, sabe? Ele fez foto do presidente da Rússia, fez foto do George W. Bush. E assim, a característica principal dele é que, através de um clique, ele passa o dia inteiro ali com o modelo dele, vamos dizer assim, né? Ele passa o dia inteiro ali com a pessoa e, através de um clique, ele consegue extrair a essência, aquilo que a pessoa de fato é. É muito interessante, vale a pena assistir, e isso bate muito de frente com aquilo que nós somos desafiados a fazer com o nosso trabalho, né, Jorge? Hoje eu tenho como carro-chefe casamentos, né? E em cada casamento a gente tem aí esse desafio de extrair das pessoas aquilo que de melhor ela está sentindo e trazer isso para o filme, para o resultado final. Isso é uma coisa que a gente ama fazer. O Richard está comigo desde o início desses trabalhos aí. Contribui muito, ajuda muito também a gente conseguir extrair esse máximo, esse melhor possível das pessoas. Isso é muito interessante. Que bacana, é isso mesmo. Eu fico feliz pela esse filme, eu não assisti, esse seriado, né? Você falou Platão, né? Quando você falou Platão, eu entendi que era um filme, né? Tem um filme chamado Platão que conta a história, né, da Guerra do Vietnã e tal, então, mas não tem nada a ver com isso. Bom, eu queria só citar aqui o filme Clube da Luta, né, dos anos 90, se não me engano. Tem o Brad Pitt, lá tem o Edward Norton, que é um baita filme, fala sobre vários truques do audiovisual, né, que passam despercebidos de quem assiste, mas ali ele dá uma revelada em várias coisas, e um roteiro fantástico também, né? E claro, os clássicos, né, que nem o Poderoso Chefão. Então tem filmes aí que para mim são referências mesmo em relação a enredo e a roteiro, que eu acho que é uma das coisas, para mim pelo menos, mais importantes. Filmes que não têm, por exemplo, efeitos visuais, mas que realmente nos prendem, né? E claro, aqueles que têm efeitos visuais e usando não só de um roteiro excelente, mas de um recurso audiovisual como efeitos especiais de ponta, né, de última geração, nos emocionam e faz a gente realmente chorar de emoção ao assistir um filme. E um desses eu recomendo, assista Interestelar. Para mim é um dos melhores filmes. É um filme que realmente é transformador. Mas Jorge, eu vou falar assim, a produção está cobrando aqui. Pode falar. Só corrigindo aqui, na verdade o nome da série, lá na Netflix, tá? O nome da série é Abstract, The Art of Design, a arte do design. E Platão é um episódio da série. É um episódio, perfeito. Aí sim, muito bem. Eu lembrei do filme Platão, cara, que é da Guerra do Vietnã. Pô, é um clássico também. Oliver Stone é o diretor do filme. Jorge. Oi, Bolívia, pode falar. Que eu acho que a Netflix contratou a Wayson para fazer publicidade no Prosa, porque todo o tempo Netflix. Que é isso? Ô Edson, o próximo jantar é por sua conta, porque pelo jeito tu tá sendo patrocinado pelo Netflix, irmão. Ô Jorge, por falar nisso, nós não falamos da produção do Oi Alice, né? Pô, cara, a produção do Oi Alice foi fantástico, hein? A gente aprendeu ali muita coisa. A gente viu por que uma produção cinematográfica custa milhões, enquanto um documentário, né, um audiovisual ali de comercial, até um casamento que, né, pode chegar até 100, 200 mil, não chega perto, às vezes, de uma produção de 5, 6, 10, 20, enfim, milhões de reais, milhões de dólares para se produzir um filme. Nós vimos o quanto se envolve de trabalho, de experiência, né, dentro da área, de equipamentos de ponta, né, de organização e processo de trabalho dentro de um estúdio, de um set de filmagem. Então a gente percebeu ali realmente todo o conjunto, né, de necessidades ali para se fazer um filme. Foi fantástico, cara. Para mim foi algo especial mesmo. Isso aí. Beleza? Galera, é o seguinte, nós estamos já, estouramos o nosso tempo. Quero agradecer a você que nos acompanhou até o momento, né? Agradecer aí a todos aqueles que são parceiros do Ponto de Prosa,
Sem vocês isso não seria possível. E claro, Bolívar e o Edson, vocês são muito mais do que parceiros, muito mais do que amigos. Vocês abraçaram uma ideia juntos, vêm trabalhando juntos em relação a isso. Vocês têm aqui não somente um amigo, mas também alguém que acredita no trabalho de vocês e valoriza aquilo que nós chamamos de união frente a um objetivo. Né? Então, nós temos um objetivo com a Prosa e vocês certamente fazem parte não só da construção, da fundação disso, mas também dos resultados que nós estamos alcançando, com cada dia melhores resultados. Hoje, o tema do audiovisual, eu não encontrei ninguém melhor para falar do que vocês. São os parceiros aí de todas as quintas-feiras, de produção, de técnica, de qualidade, como o Edson mesmo falou, sempre atento, né? Pô, vamos fazer isso aqui, tal. Não, vamos fazer do jeito certo, vamos fazer com qualidade, que é isso que nós buscamos. Sempre melhorar, sempre fazer aquilo que o público entende que seja bom e entregar algo a mais do que ele espera de nós, né? Obrigado, Edson, obrigado, Bolívar. Passo a palavra para o Bolívar e depois para ti, meu amigo Edson, para a gente poder encerrar o Prosa de hoje. Bom, Jorge, eu simplesmente quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam até agora, que se interessaram no tema e que aguentaram meu portunhol. Não, mas sério, eu agradeço do fundo do meu coração, eu sou muito grato, eu estou muito feliz aqui em Brasil e eu estou com medo de não voltar mais para a Bolívia. Eu acho que eu vou ficar aqui. Logo você casa e fica por aqui. Amém. Isso aí. Muito obrigado por la paciencia. Muito obrigado por o interesse. E muito obrigado porque vocês brasileiros me receberam de braços abertos e estou feliz por isso. Obrigado. Bacana. Obrigado, Bolívar. Eu costumo dizer que nós temos 3 estrangeiros no Prosa, né? Um chileno, um boliviano e um maranhense. É contigo, Edson. Valeu, Jorge, valeu. Você sabe que nós somos movidos a desafios, né? E olha só, olha onde eu me encontro. Soltando um programa ao vivo, na frente das câmeras. Rapaz, olha só, eu estou... Tá fazendo a produção aí, né? A gente não falou, né, Jorge, que eu estou aqui... Nem comentamos sobre isso. Eu estou aqui com um teclado e um mouse fazendo a operação do programa ao mesmo tempo. É um desafio, né, cara? Você conseguir raciocinar e ao mesmo tempo mexer com o roteiro, ao mesmo tempo cortar. Cara, eu não imaginava que eu fosse conseguir fazer isso. Cumpriu missão hoje. Autoconfiança, né? É isso aí. Jorge, mandou muito obrigado. Obrigado. Eu sei que nós fazemos parte aqui da equipe técnica do programa, mas estar aqui no Prosa expressando nossas ideias é realmente uma experiência fantástica. Eu me senti, né, sim, lisonjeado por poder ter o espaço. Isso significa que as nossas ideias, o que a gente tem para expor é algo interessante e gostaria de agradecer novamente. E quem sabe aí pro futuro a gente poder estar respondendo essa última pergunta aqui que não foi ao ar, que é falar sobre como o audiovisual está mudando, né? E qual a nossa visão, o que a gente acha que vai acontecer para frente. É isso. É isso aí. Nós vamos, sem dúvida, ter muitas outras oportunidades. O espaço é nosso, o programa é nosso e a qualidade e o resultado de tudo isso é de você que nos assiste, você que acompanha o Ponto de Prosa. Estamos abertos a sugestões, a dicas, inclusive críticas que eu acredito que sejam positivas como são construtivas, e com isso levar ao público conhecimento, levar ao público informação de qualidade. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Durante a semana você acompanha os cortes do Prosa. Obrigado aos nossos parceiros. E claro, você que nos assiste, fique com Deus e até quinta-feira que vem, que nós teremos a presença aí do Dr. Flávio Barra, desvendando as eleições, falando sobre legislação e sociedade. Um grande abraço, até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau.
Valeu, galera.